Jesus, vamos lá, 7 horas e 57 minutos, estamos nos preparando para mais uma live, para a glória do nome de Jesus. Vamos aí aguardar. Bom dia, Márcio, bom dia, meu querido, graça e paz. Karen, bom dia, graça e paz, seja muito bem-vinda nesta manhã. Graça e paz você do Instagram, graça e paz você do Facebook. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma live, o maior avivalista. Estamos no nosso quinto dia, tá bom? Vamos lá. Se você puder aí, clique, né? Deixa eu aproveitar aqui, vamos clicar aqui no aviãozinho, né? E mandar para o máximo de pessoas que a gente puder. Manda aí para o seu amigo, seu vizinho, seu parente. Manda no grupo do WhatsApp. Manda no grupo da família, amigos. Diga, ó, tem uma live poderosa hoje, né? A live sobre o maior avivalista. E essa live de hoje eu vou falar de uma dúvida que uma boa parte da igreja tem, que é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Epa, sortou. Deixa eu ir mandando aqui, só um minutinho. Deixa eu ver, vou mandar tudo de novo, escapou. Bom dia, galera, só um minutinho. Se você pode aí, compartilha aí, clique no seu aviãozinho aí na parte do lado direito inferior aí, na parte de baixo. Clique aí, vai mandando para o maior número de pessoas que você puder, isso mesmo, que você puder, mandando para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, para o seu cônjuge também. Às vezes você está indo para o trabalho, seu cônjuge está em casa, manda aí para o seu amigo, manda aí, compartilha você. Agora você também pode compartilhar com o seu WhatsApp, coloca aí, clica no aviãozinho e pede para compartilhar. Você pode compartilhar no seu status, é isso mesmo, seu status do WhatsApp, né? Você pode compartilhar também num grupo familiar, para alguns amigos, né, do seu WhatsApp aí. Bora lá, vamos lá, para o seu grupo da igreja. Vamos lá. E hoje, como eu estava falando anteriormente, nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante. Qual que é esse tema, pastor? Esse tema é sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom dia, Regiane, bom dia, Zé Pontes, meu amigo, meu filho querido, bom dia. Vamos ver se esse negócio não escapa, né? Vamos ver. Vamos lá, né? Vamos aguardar. Bom dia, Sônia. A Sônia já está aqui. A Sônia é irmã da pastora Joana, não é isso? Glória a Deus, que maravilha, né? Está aqui conosco no Facebook. Neia, bom dia, bom dia. Ah, entendi, Márcio. Mas já voltou ao normal, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu acho que saiu meu comentário aqui. Deixa eu fixar ele de novo. Fixar isso. Hoje nós estamos no quinto dia sobre o maior avivalista de todos os tempos, tá bom? Vou aproveitar esse tempo para falar, então vamos lá. Nós estamos falando nesses 5 dias, né? Hoje é o quinto dia, nós vamos ainda até terça ou quarta-feira. Estamos falando do livro O Maior Avivalista de Todos os Tempos, de minha autoria, tá bom? Se você não possui este livro, né, você pode estar adquirindo ele no link que está aqui na bio do Instagram, tá bom? Através desse link você vai entrar no site do Mercado Livre e fazer a sua compra, tá bom? E se você talvez esteja aí e fala, pastor, eu estou sem condição de comprar agora. Escute, eu tenho 3 unidades, que foi uma doação, tá bom? Que eu recebi, uma pessoa me abençoou financeiramente e disse, pastor, pode doar
né? Esse valor que eu te abençoei, você pode doar como livro também. Eu falei, maravilha, tá bom? Então ela comprou 5 livros, eu já doei 2 livros e tá faltando 3. Se você não tem, você quer, só me chamar aqui no privado, tá bom? No direct ou no message aqui, você do Facebook, você do Instagram, e aí eu vou estar enviando para você, ou a gente marca para te se encontrar e eu entregar para você, tá bom? 3 unidades apenas, tá? Então se você tem aí, você quer, então corre lá, né? Já faça o seu pedido, fala eu quero, né? Eu quero, e aí nós vamos estar entregando, tá bom? Nós vamos estar entregando para você esse livro, tá bom? Esse livro tem abençoado a minha vida, o meu ministério, tem sido assim algo extremamente especial. Bom dia, Thaís, bom dia, William, bom dia, Barbearia Alcântara. Barbearia Alcântara é o Luiz, é isso, Luiz? Dá um alô, Luiz, se é você. Parece que a fotinho está aparecendo aqui com o Luiz. Tá bom? Se for, glória a Deus, a graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Se não, fala aí quem é você. A Barbearia Alcântara. Tá bom? Aleluia. Vamos lá? Então, tá? Você pode estar adquirindo esse livro e todos os nossos materiais. O livro Restaurando Suas Convicções, os manuais do Ravi também você pode estar adquirindo e aproveitando, tá? Que bom! Paz, Luiz. Que maravilha ter você aqui, filho. Aproveitando, tá bom? Nós também estamos fazendo um sorteio, tá bom? O Bispo Rodrigo está fazendo um sorteio. Nesse sorteio, ele acontece lá pelo Instagram, tá bom? Você pode entrar lá no meu Instagram, tá bom? Aí o que você precisa fazer? Primeiro vamos falar do sorteio. O sorteio é essa escova, tá bom? Ó, é essa escova aqui, ó, de cabelo e barba para baixar ela, tá vendo? Bem legal, tá bom? Você vai adquirir, se você for o sorteado, for o premiado, você vai adquirir essa escova e você também vai adquirir o kit do Bispo Rodrigo. Qual é esse kit? O livro O Maior Avivalista de Todos os Tempos, o livro Restaurando as Suas Convicções, o Manual de Intercessão do Ravi, do Bispo Rodrigo, o Manual de Cura e Libertação, tá bom? Tá vendo aí? E o Manual do Conselheiro, tá bom? Então você vai adquirir, você do Facebook aqui, ó. Você vai adquirir todo esse material nesse sorteio, tá bom? Esse sorteio vai acontecer dia 20/10, tá? Vai acontecer dia 20/10, tá bom? E vamos lá, olha só o que precisa. Você precisa de alguns requisitos para isso, tá? Então, o primeiro requisito é curtir a foto oficial, tá bom? Você precisa curtir a foto oficial que tá lá fixado para facilitar. Eu fixei ela no meu Instagram. Você precisa seguir, né, a página do Bispo Rodrigo PB, tá bom? PB Rodrigo de Silva, e você precisa seguir também a página do Ravi Ministério, @ministério.ravi, tá bom? Então, curtir a foto oficial, seguir os 2 canais, tá bom? As 2 páginas, melhor dizendo, tá? E você precisa postar, tá bom? Você precisa postar essa foto no seu stories, tá? Copiando o Bispo Rodrigo e o Ravi e escrevendo a frase eu quero, tá bom? Bem feliz mesmo, tá? E além disso, você precisa fazer o quê? Marcar 6 amigos, tá bom? Você precisa marcar 6 amigos, tá bom? Quanto mais você marcar, mais chance de ganhar você tem, tá bom? Mais chance de ganhar. Então, se você marca ali tudo junto, não tem problema. Se você marca individual, um de cada vez ali no comentário, não tem problema, tá? O importante é você marcar os seus amigos, tá bom? Se você comentar também, eu quero, não tem problema lá, tá? Mas o importante é você não esquecer de marcar no mínimo 6 pessoas, tá bom? E aí você já vai estar participando deste sorteio. Dia 20/10, tá? Nós vamos fazer o sorteio e eu espero que você seja, né, este premiado. Que Deus te abençoe. Esse material vai abençoar muito a sua vida, como tem abençoado a nossa vida, tá bom? Glória a Deus por isso, tá? Família Briguel aqui, tremendo conosco, como sempre, Patrícia, né? O Márcio,
Que mais? Tem a outra que eu esqueci o nome. A Patrícia e a... Esqueci o nome. Meu Deus, como que eu esqueço o nome? Isso é a idade, gente. Maria Lia também está com a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. É a Pati. Rebeca está conosco hoje. Maria de Fátima está conosco. Olha só que poderoso, que legal. Gente, eu esqueci, deu branco. Deu branco aí. Família Briguel, fala o nome de todo. Ah, Jaque, isso. Obrigado, Pati. Meu Deus. Então, família Briguel sempre conosco aqui. Que maravilha, que honra, né? Então, novamente, tá? Peço a gentileza de você que pode, você que quer, clique aí no seu aviãozinho, tá bom? E compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Hoje nós vamos tratar de uma questão que gera dúvida, muitas dúvidas no coração de várias pessoas, de vários crentes, tá bom? De vários crentes. Então, compartilha lá. Talvez esse assunto você nunca tenha ouvido falar, né? Ou você tem ficado com dúvida, né? De quando que é pastor, bispo, quando que é que tem, né? Quando que é que a gente quando que a gente comete nessa blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado imperdoável, como diz a palavra de Deus. Então nós vamos aprender, nós vamos discutir um pouco aqui hoje, tá bom? De como que se dá esse pecado, né? Se você já fez, eu espero que não, no nome de Jesus, tá? E você vai entender isso. Tá? Hoje é dia de tirar esse peso das costas, essa dúvida, tá bom? Do que é, nós vamos aprender hoje o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, como ela ocorre, tá bom? Para você ter certeza, porque essa é uma ação que às vezes a gente escuta, vê que a Bíblia fala, mas fica todo mundo cheio de medo, né? Cheio de temor aí, dizendo, meu Deus, será que eu pratiquei isso? Né? Será que em algum momento eu fiz isso? Que medo! Então, você vai ficar com seu coração tranquilo hoje, porque você vai aprender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que a única coisa que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Graça e paz. Você que está conosco agora, exatamente 8 horas e 9 minutos. 8 horas e 9 minutos. Você do Facebook, dá um alô. Você que está me assistindo no Facebook, diferente aqui do Instagram, eu não consigo acompanhar, ver quem está. A não sei que você diga graça e paz, bom dia. Tô aqui, meu bispo. Tá bom? Glória a Jesus. Então vamos lá, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Talvez você ainda não falou com o papai, não falou com o Senhor Jesus. Então agora, exatamente agora, você tem o privilégio de falar com esse Deus Todo-Poderoso, de expressar o seu amor e a sua gratidão. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu amigo Espírito Santo, eu quero primeiramente, como todas as manhãs, te agradecer, te honrar pelo dom da vida, pelo acordar, por mais um dia o Senhor nos sustentou e nos colocou debaixo da tua presença, e eu glorifico o teu santo nome. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero te agradecer por este tempo na tua presença, eu quero te louvar por esse privilégio de estar aqui, podendo falar ainda, nós podemos ainda falar do teu evangelho nas nossas redes sociais, e eu quero agradecer por isso. Obrigado pela família, pelos filhos, pelo cônjuge, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pela minha casa. Obrigado pelo pão de cada dia, porque eu sei, Senhor, que tem alimento no meu armário. Então eu quero te agradecer. Obrigado por tudo, Senhor. Mas nesta manhã eu quero também apresentar a vida desses meus irmãos, essas pessoas que têm se achegado aqui pelo Instagram, têm se achegado pelo Facebook. Eu quero lhe agradecer na autoridade do nome de Jesus. Peço que as tuas bênçãos e o teu favor esteja com elas. Continue abençoando, trabalhando, tratando ao coração deste meu amigo, dessa minha amiga. Espírito Santo, eu te peço, fique e seja muito bem-vindo nesta manhã, para estar conosco, comungando, para estar partilhando, para estar nos ensinando, para estar nos lembrando como nós aprendemos, Pai, nesses
4 dias que se passaram, hoje o 5º dia, como nós estamos aprendendo na profundidade sobre o nosso querido amigo, o nosso parceiro de todas as horas, o Espírito Santo de Deus. Esse Deus que faz parte, né, da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, ao qual o Senhor Jesus rogou ao Pai para que o Deus nos enviasse, porque esta era uma promessa, Pai. Aleluia. Esta era uma promessa e nós queremos agradecer o Senhor pela sua fidelidade, Senhor. Aleluia. Pelo seu amor. Então, Pai, nós queremos te honrar. E quero pedir, fique aqui conosco, nos dê toda a habilidade, nos dê toda a sabedoria, na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos lá. Você que tem o meu livro, O Maior Avivalista, então corre lá, já pega esse livro, nós vamos lá para a página. Tá com ele aí? Tá com ele aí? Diga aí comigo, fala, tô, bispo, tá aqui, tá aqui. E aí eu vou entender que você tá com ele aí. Hoje nós vamos para a página 60. Olha só, vamos lá. Você que às vezes fala assim, nossa, pastor, eu não consigo ler livro, eu tenho muita dificuldade. Nesses dias de live, tanto a live que a gente fez do Restaurando Suas Convicções, que era a Vida de Convicção, quanto a live O Maior Avivalista, você pode ler, você pode estar lendo, né, o livro durante essa live, entendeu? Olha só que legal, né? Durante aí 7 dias, você conseguiu ler o livro, né? Você não demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses para ler um livro tão pequenininho, né? Com quantas, né? Com 79 páginas apenas, né? Não, você leu ele em 7 dias. Olha só que poderoso. 7 dias você vai ler, ou menos, né? Porque eu estou falando 7 dias, porque eu estou contando só de segunda a sexta, mas você tem sábado e domingo para você garantir aí a sua leitura também, né? Então, durante esse período você pode estar lendo. Nós estamos falando capítulo por capítulo, né? Não estamos lendo todo o material, porque senão ia aqui demandar mais tempo para nós, né? Mas hoje nós vamos falar da página 60, tá bom? Da página 60 do livro O Maior Avivalista de Todos os Tempos, de minha autoria, tá bom? E hoje nós vamos falar do capítulo, né? Ou do subtítulo, O que o afasta de você? O que afasta o Espírito Santo de você? O primeiro ponto que a gente precisa, irmãos, crer, acreditar, analisar, entender, o primeiro ponto que nós precisamos entender, sabe qual que é? É que o Espírito Santo, ele não sai da gente, né? Porque a gente cometeu um pecado, pronto, o Espírito Santo saiu. A gente pensou algo, né, que não deveria ter pensado, pecamos, aí o Espírito Santo, bum, saiu. Eu toquei em algo impuro, o Espírito Santo pulou fora de mim. Não é assim que funciona, tá bom? E é por isso que a gente tem que ter clareza. Uma vez eu disse isso, eu estava num seminário de cura e libertação, e eu disse, né, no púlpito ali na palestra, de que quando você peca, o Espírito Santo permanece em você. Ele não sai de você. Embora a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo não habita, ou Deus não habita em templo sujo, né? Em templo imoral, isso é uma verdade, mas você não se torna imoral porque você deslizou. Tá bom? Preste bem atenção no que eu vou falar. Não é porque você cometeu um pecado, você teve um deslize, o pecado foi um acidente na sua vida, que Deus já saiu de você. Até porque, olha o que a gente aprendeu ontem. A gente aprendeu que o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ontem, né? 2 dias atrás. Ele veio nos convencer. Então, como que ele vai convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo, se ele estiver fora de nós, né? E a Bíblia vai falar que todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. E Jesus nos aliançou novamente ao Pai, não é verdade? Então, como que o Espírito Santo vai estar fora se ele precisa santificar a gente? Como é que ele vai ficar saindo de nós a todo tempo se ele precisa purificar, santificar a gente? Nós somos santificados, purificados, transformados através da pessoa do Espírito Santo. Então, como que ele vai fazer isso se uma boa parte do tempo ele está fora de nós? Ele não está dentro de nós. Então,
Isso não é verdade. Então, quando você peca, e aí eu utilizei, claro, que falas pesadas, tá bom? Eu falei, quando você comete um pecado, você comete um adultério, né? Você vê pornografia, o Espírito Santo não saiu da sua vida, ele está vendo, né? Ah, nós vamos pecar porque o Espírito Santo não está aqui. Não, querido, ele está aí sim. Né? Você não está vendo ele, mas o Espírito Santo está vendo. O Espírito Santo está vendo a tentação que você tem experimentado. O Espírito Santo está vendo tudo. Ele não saiu da sua presença. E é isso que eu quero partilhar nesta manhã com você. Tá bom? Eu quero partilhar isso com você. Então vamos lá. Vamos aqui para a página 60, tá? Nós vamos falar aqui, né, o que o afasta de você, o que pode, pastor. Pode, o Espírito Santo pode se afastar de mim? Pode, claro que pode. O Espírito Santo pode sair de mim? Claro que pode. O Espírito Santo pode sair de você, sim. Há uma grande possibilidade. Opa, deixa eu ver aqui uma coisa. Há uma grande possibilidade de isso acontecer, é verdade, tá? Mas vamos entender quando isso acontece? Vamos entender essa manhã quando que isso pode acontecer? Vamos lá? Então vamos lá, ó. Aqui na página 60, nós vamos começar dizendo o quê? Ó? Caro leitor, a única coisa que pode afastar, né, afastar-lhe do Deus Espírito Santo é o meu e o seu pecado, tá? Mas é o meu e o seu pecado não confessado. Diga, o que afasta, né, escreva aí se você puder, o que afasta o Espírito Santo de você é o pecado não confessado. O pecado não confessado vai afastar, né? Por quê? Porque você está comungando com o pecado e aí vai chegar uma hora que não vai haver mais espaço para o Espírito Santo. Então, o pecado não confessado o afasta. Sabe por que que te afasta? Sabe por que que o pecado não confessado ele afasta você de Deus, do Espírito Santo? Porque ele vai gerar em você algo chamado iniquidade. Quando a gente não confessa os nossos pecados, ele vai gerar iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade, tá bom? É o nível que o nosso pecado chega, aonde a gente já não tem arrependimento nenhum, aonde a gente não tem nenhum tipo de consciência sobre o pecado, tá bom? Olha lá o que diz o texto. Isso aqui eu preciso ler porque é algo mais didático, tá bom? Mas depois a gente vai voltar para comentando mesmo. Olha só, podemos classificar como iniquidade, o conceito no hebraico é avon, né? Que vem do radical avan, que significa distorção, maldade, culpa, perversão, depravação e pecado intencional. Meu Deus, pecado intencional. Então, a iniquidade uma pessoa que está sobre iniquidade é quando uma pessoa peca e ela está pecando intencional. Ela sabe que é pecado, ela sabe que é errado, ela não está nem aí com o problema. Ela não tanto faz como tanto fez, tá bom? Então isso é perigoso. Isso significa que essa pessoa está vivendo uma vida de iniquidade. Ah, eu sei que não devo beber e eu bebo. É iniquidade. Ah, eu sei que eu devo não ver pornografia, mas eu vejo e eu não me arrependo. Tá bom? Não tem nenhum senso de arrependimento em mim. Eu vejo, é normal entre o mundo, é normal, tá? Entre os homens, entre as mulheres, é normal ver pornografia, né? Então, a pessoa entra no campo chamado de iniquidade, tá? Iniquidade, tá bom? Por quê? Porque ela tá pecando intencionalmente, ela tá pecando consciente, tá bom? Há uma consciência. E não quero aqui me aprofundar, tá bom, no termo aqui, iniquidade, né? Ela é bem, esse tema iniquidade, ele é bem vasto, dá pra gente aqui gastar horas falando nele, tá bom? Mas é só pra gente resumir o que pode nos afastar do Espírito Santo, tá? Então a iniquidade, ela pode chegar no nível onde ela vai nos afastar do Espírito Santo, tá? E então, para resumir, a iniquidade é toda a ação, olha só, iniquidade é toda a ação de injustiça que impregna no espírito do homem. As pessoas que vivem com esse tipo de comportamento têm dificuldade em obedecer. Por causa disso, acabam entristecendo o Espírito Santo de Deus, ou o Deus Espírito Santo, tá bom? Olha só que tremendo.
Olha só que poderoso, né? Então, por causa desse pecado que impregnou no ser humano, tá? Essa pessoa tem dificuldade de obedecer, né? Ela sabe que é pecado, ela sabe que não é legal, mas ela permanece cometendo os erros, ela permanece pecando, tá? Então isso acaba entristecendo, então um ato de injustiça, tá? Diga aí comigo, um ato de injustiça entristece o Espírito Santo. Um ato de injustiça entristece o Espírito Santo. Um ato de injustiça entristece o Espírito Santo. Isso precisa ficar forte no nosso coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sabe que você tem condição de vencer. O Espírito Santo sabe que você tem condição de resistir, de fugir. Ele sabe que você tem. Mas ele também sabe que se você não foge, se você não resiste, se você não muda o comportamento, é porque você não quer. Porque você não quer fazer isso, você está se deixando contaminar ou influenciar pelo pecado, tá bom? Você está permitindo isso. Bom, desculpa aí, irmãos. Eita, isso é hora de ligação. Desculpa. Então vamos lá. Tá bom? Um ato de injustiça entristece o Espírito Santo, é isso mesmo. Tá bom? Então o texto que eu quero ler com vocês, tá bom? É o texto de Efésios. Efésios, está aí na página também. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios está na Bíblia, tá, irmão? Está no Novo Testamento, tá? Depois lá dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, tá? Então, Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30. Efésios 4, 29 e 30, que diz assim, preste bem atenção para você entender. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Que poderoso. Irmãos, preste atenção aqui em algo. Primeiro, nós precisamos ler o contexto. Claro que o contexto não é apenas o versículo anterior, mas é uma parte do contexto. Então, eu achei extremamente interessante quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele num versículo anterior, ele diz algo muito simples. Ele diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Por quê? Porque uma palavra torpe pode, sim, entristecer o Espírito Santo. Então, uma palavra torpe, uma palavra falsa, uma palavra de mentira, uma palavra de manipulação, palavrões, porque palavra torpe, né, vários, não é apenas palavrões, são palavras de maldição, são palavras destrutivas, são mentiras, são fofocas. Palavra torpe também se encaixa no campo de fofoca, tá? De disse e não me disse, né? Disse-me disse aí. Então, essa palavra torpe, tá bom? Ela entristece o Espírito Santo, tá? E isso aqui ainda não é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Isso aqui é o que te afasta. Então uma palavra torpe pode afastar o Espírito Santo de você, tá bom? Uma palavra, né, um palavrão, ele pode afastar o Espírito Santo de você. A falsidade, a sua mentira, a sua fofoca pode e irá afastar o Espírito Santo de você. Então, dentro desse contexto, tá bom? Está aqui o que o apóstolo Paulo diz sobre o que pode entristecer o Espírito Santo. E por que ele entristece? Né? Como a gente aprendeu já há 4 dias, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele tem sentimento, ele tem desejo e ele tem pensamento próprio, tá? Ele é uma pessoa.
tá bom? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, como ele é uma terceira pessoa, ele é Deus como Deus Pai e Deus Filho, né? Ele é Deus Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, como uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem desejos e ele tem vontade, tá? Então não esqueça disso, tá? O nosso Deus, Jesus, o nosso Deus Pai, ele tem sentimento, desejos e vontade. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele é um ser real, tá bom? Ele tem desejos, sentimentos e vontades, tá bom? Então o Espírito Santo também tem desejos, sentimentos e vontade. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não o entristeça, tá? Não entristeça o Espírito Santo, tá bom? Porque é possível entristecê-lo, tá bom? Eu quero ler com vocês um outro texto, tá? O outro texto que é 1 Tessalonicenses, está aí à frente, um pouco mais à frente de Efésios, passa aí alguns textos, alguns livros, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, tá bom? Que diz assim, olha só o que diz o texto de 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, tá? A igreja tessalônica, que diz assim: não apaguem o Espírito Santo, não tratem com desprezo os profetas, ou as profecias, melhor dizendo, tá? Por que que eu grifei, por que que eu falei esses dois textos, né? Não apague o espírito e não trate com desprezo a profecia, porque toda profecia, escuta, toda profecia vinda de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando você despreza a profecia, né? E eu estou dizendo, claro, uma profecia de Deus, você está desprezando o Espírito Santo. Eita, forte, né, não? Por isso que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele incentiva a igreja a julgar a profecia e não o profeta. E o que é julgar a profecia? É entender se essa profecia tem um cunho bíblico. Tá bom? Você tem um cunho bíblico, você tem algo espiritual, isso é o julgar. O julgar não é olhar para o profeta e ver se ele é ou não homem de Deus. Não, o julgar a profecia é ver se aquilo que a pessoa está dizendo, primeiro, passa pelo crivo da palavra de Deus, né? Se não tem nada que a Bíblia questione a palavra que a pessoa está dizendo. O segundo, tá? Segundo crivo, se aquilo é verdade, se a palavra profética da pessoa é verdade, se tem tudo a ver com a sua vida, tá? Então, por isso que o o apóstolo Paulo nos manda julgar a profecia e não ao profeta. Mas julgar não é desprezar, tá bom? Julgar é você analisar, tá bom? É você se aprofundar naquilo que o profeta está dizendo. Julgar é isso. Agora, o apóstolo Paulo, aqui na igreja de Tessalônica, estava dizendo que os irmãos estavam desprezando as profecias, o que acontece nos dias atuais. Tem muitas igrejas que entendem que não precisa da movimentação profética, não precisa de profecias. Por quê? Porque as profecias cessaram. A gente só necessita de uma profecia bíblica. Não, irmãos. A profecia é tão importante quanto qualquer outro dom dentro da igreja. Tá bom? A profecia ela tem um cunho fundamental. E qual que é o cunho dela? Edificar, exortar e consolar. Tá? A profecia tem esse cunho, tem esse peso dentro da igreja. Tá? Seja o ministério profético ou o dom de profecia. Eles agem dentro desses três pontos importantes. E escuta, vou repetir para gravar no seu cocão. Toda pessoa usada por Deus, toda profecia, estou falando profecia vinda de Deus, tá? Eu não estou falando de falsos profetas. Eu não estou falando de homens e mulheres que atuam com meninice, com emocionalismo. Não, mas toda profecia vinda de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Você está comigo aí? Amém? Glória a Deus. Você está comigo aí? Então, toda profecia é inspirada pelo amado Espírito Santo. Glória a Jesus. Que tremendo, né? Então, o texto está dizendo, não
apague o Espírito Santo, tá? E não trate com desprezo as profecias. Por quê? Porque tratar as profecias com desprezo também significa apagar o Espírito Santo, tá? E aí, em outras traduções, eu estava lendo aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito, a palavra apagar aqui é trocada, é mudada por extingais ou extinguir, tá bom? Extinguir, não extingais o Espírito Santo, não extingais, tá? Não é instigar, né? Mas é extingais, tá? Que é distinguir, tá? Tá? Distinguir. E o que significa, tá? O que significa a palavra extinguir? Extinguir significa, é pesado, irmãos, preste bem atenção. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, sabe, na sua profundidade, na sua totalidade, o que é apagar, o que é extinguir o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo é aniquilar, é exterminar por completo. Esse exterminar, claro, que não está dizendo no contexto de exterminar, matá-lo, não é isso. Exterminar no contexto de tirá-lo totalmente da sua vida, né? E aí entra o segundo, as outras definições, né? Que extinguir significa abolir ou retirar por completo. Então, quando o texto de 1 Tessalonicenses está dizendo, né, no capítulo 5, versículo 19 e 20, né? Não apague o Espírito Santo, está dizendo para você não retirar ele por completo da sua vida. Não retire ele por completo, porque, irmão, escuta, um dia o Espírito Santo foi morar dentro de você, quando você aceitou a Cristo como Salvador, e ele não vai embora, a não ser que você retire ele da sua vida, você expulse ele da sua vida, como? Com o seu comportamento. Olha o que o Pontes diz, né? Da mesma maneira que você apaga o Espírito Santo da sua vida, você também será apagado do livro da vida. Meu Deus! Terrível, né? Então é melhor não, hein? É melhor você deixar o Espírito Santo aí dentro de você, se relacionando com você, comungando com você, tá bom? Tendo comunhão com você. Então, olha só que pesado o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo dá essa recomendação à igreja de Tessalônica, porque eles estavam resistindo, né, ao Espírito Santo ou às coisas do Espírito, tá bom? Então, é importante a gente entender isso com muita clareza, com muito peso, tá bom? Com muito entendimento, que é possível. Escuta, o Espírito Santo, ele não sai da nossa vida. Você vai apagando, tá bom? Agora presta atenção, olha só a profundidade de hoje, tá? Olha só. Agora, qual é o significado de extinguir, pastor, no grego? Qual é o significado no grego? Olha só. No grego significa fazer com que, extinguir no grego significa fazer com que um fogo ou uma luz pare de queimar ou de brilhar. Então, extinguir é fazer com que o Espírito Santo pare de queimar ou brilhar de dentro de você. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que o Senhor tenha de misericórdia. Meu Deus. Olha só o que nós podemos fazer com a pessoa do Espírito Santo. Isso é sério. O livro aqui, ó, o livro Maior Avivalista, página 61, depois do textos aí de 1 Tessalonicenses, vai dizer assim, ó. Na carta ao Tessalonicenses, o apóstolo Paulo trabalha um outro termo muito importante, trazendo grande clareza. Quando erramos diante de Deus, o Espírito Santo não sai de nós imediatamente. Ele permanece e insiste em nós, gerando arrependimento, ou seja, conscientizando do pecado. Agora, se não dermos lugar ao Espírito Santo, insistimos em pecar ou no pecado, ele irá se apagar de dentro de nós, tá? Gosto de uma ilustração, tá bom? Calma aí que a gente já vai falar dessa ilustração. Então, olha só, o significado do grego é isso, é fazer com que o fogo, com que a luz
pare de queimar ou pare de brilhar. Então, o apagar ou extinguir o Espírito Santo significa isso. É possível, bispo, fazer isso? É possível. De acordo com o meu e o seu comportamento. É possível. Tá bom? Então, o que você precisa? Você precisa se manter invicto com a sua fé. Se você pecou, se arrependa. Né? Se você pecou, fale com o Espírito Santo, peça perdão a Ele, peça para Ele te ajudar, sabe? A se santificar, peça para Ele te ajudar a você se limpar, a santificar. Ele é o seu ajudador, é isso mesmo, Pontes. Né? Ele é o seu ajudador, ele é o conselheiro, tá lembrado? O Espírito Santo é o conselheiro, então ele está preparado para quê? Para te aconselhar, para te mostrar o caminho certo a seguir. Tem o caminho certo, tem a forma certa. E claro, se você está com dificuldades na sua vida, né, existe pecados assolando a sua vida, ele é a melhor pessoa para te perdoar e direcionar qual caminho deve ser seguido por você. O Espírito Santo não vai te excluir. Tá vendo que o texto está dizendo que o texto não está dizendo que Deus te excluiu, que no momento que você pecou, Deus riscou o seu nome do livro da vida. Não. O texto está dizendo que você e eu que fazemos isso com Deus. Deus em nenhum momento quer separar-se de nós. Em nenhum momento Deus quer se desvincular de mim e de você. Jamais. Jamais o Espírito Santo quer deixar você. Mas o seu comportamento de pecado sem confissão, sem arrependimento, vai fazer com que o Espírito Santo seja extinguido da sua vida. Vai fazer com que ele se apague do seu interior. E eu gosto de ler aqui esse trecho, eu gosto de ilustrar, tá bom? Com um testemunho aqui, com uma alegoria, tá bom? Ou com uma parábola que Deus me deu quando eu escrevi esse livro, tá bom? Pegue aí o seu livro, página 61, e eu quero ler essa ilustração com vocês, tá bom? Se você não tem o livro, preste aí atenção, tá bom? Preste atenção e você vai entender. Olha só a ilustração. Certo dia, um homem comprou uma casa linda. Nesta casa, separou um espaço para fazer o seu devocional. Logo começou a encher este espaço, que tinha apenas uma poltrona e um tapete. Colocou uma mesa, passaram-se os dias e colocou mais 2 poltronas, colocou armários, colocou uma televisão, um computador, quadros nas paredes, havia uma pequena janela e ele mandou alargá-la para ver a visão melhor lá das árvores. Colocou também ar-condicionado, foi enchendo de jogos para distração nas horas vagas, ao ponto de não haver mais espaço para aquilo que havia iniciado, né, o propósito daquele lugar. Tudo causava distrações. A televisão, o computador, os jogos. Gastava muito mais tempo tentando organizar o espaço e mantê-lo limpo do que orando a Deus, como fazia no começo. Um dia, em meio a tantas coisas, ele sentou-se em sua poltrona macia e começou a falar com o Espírito Santo. Logo, percebeu que havia algo de errado. Faltava a presença do Espírito Santo. Ele já não estava ali, havia ido embora e este homem não tinha percebido. Saindo daquele espaço frio e abafado, andando alguns metros, chegando ao lado de fora, gritou: "Amigo Espírito Santo, aonde está? Aonde você está?" Sem demora, ouviu aquela mansa voz: "Estou aqui, do lado de fora. Aquele nosso espaço já não me cabe mais", dizia o Espírito Santo. "Lembro-me dos dias que você me buscava com tanta intensidade, que corria e dançava e se esticava ao chão para chamar a minha atenção. Era tudo muito incrível. Eu sentia a sua paixão ao nos falarmos. Você me respondia rapidamente.
mas agora você já nem percebe a minha presença. Eu estava parado em um canto que ainda sobrava perto de sua poltrona, e mesmo assim você não me percebia. Eu via que você chegava cheio de boa intenção, mas as coisas acumuladas que tomavam esse espaço lhe roubavam a atenção. É preciso colocar muitas coisas para fora. Eu preciso de um espaço em sua vida. É assim que acontece comigo e com você, quando começamos a encher nossa vida com tantas coisas ao ponto de não caber mais o Espírito Santo dentro de nós. Cada pecado ou cada ação de desobediência a Deus ocupam um espaço dentro de nós, a ponto de colocarmos o Espírito Santo para fora, porque ele está atrapalhando a decoração. E isso é muito forte, meu Deus. Forte, irmão. Sabe por quê? Porque olha lá, qual foi o intuito? Qual foi o intuito de preparar esta sala ou este quarto de oração? Era para fazer o devocional. Era para estar mais perto de Deus. Era para aquele espaço ser um espaço de busca intensa com a pessoa do Espírito Santo. Mas esse homem, o que ele fez? Ele começou a encher o espaço de lugar. Tinha apenas uma poltrona e um tapete. Ele coloca várias poltronas, não satisfeito, né? E ok, pastor, tem algum pecado colocar a poltrona? Não, seria ótimo, porque talvez aquele espaço agora poderia ter mais pessoas com ele. Essas outras poltronas serviriam, né, para outras pessoas conhecer o que ele estava fazendo, né? Conhecer como era a intimidade dele com o Espírito Santo. Porém, não ficou por aí. Esse homem, ele começou a colocar uma televisão, né? Ele colocou uma televisão, depois ele colocou um computador, depois ele colocou um videogame com muitos jogos, depois ele abriu, ele abriu, né? Ele ampliou a janela desta sala, né? Ele colocou um ar-condicionado. Então tudo ali foi feito para tirar a atenção, para aquele tempo que era específico, né, de chegar, se ajoelhar, deitar, dançar, chorar na presença de Deus, acabou não tendo mais espaço. Por quê? Porque tudo roubava ele. A televisão roubava, o videogame roubava, o computador roubava, a janela, até a janela, irmãos, que foi alargada, que foi ampliada, poderia ser algo muito bom, né? Porque a janela traria os raios do sol para dentro da sala, dentro do quarto, mas não, a janela atrapalhou, sabe por quê? Porque ao aumentar o tamanho da janela, ele ficou com uma grande expectativa do que estava do lado de fora. Agora o que estava do lado de fora chamou a atenção dele, as árvores. Talvez os vizinhos que passavam, né, pela rua ou pelas calçadas, ele chamava a atenção dele, tudo tirava a atenção dele. Os quadros na parede agora tiravam a atenção, talvez a ele olhar para os quadros e ver a beleza dos quadros, a perfeição de um pintor. Ao pintar aqueles quadros, tiravam. E vamos lá, irmãos, vamos ser sinceros, nós não precisamos de muita coisa para tirar a atenção do Espírito Santo. Pouca coisa nos tira a atenção. Pouca coisa, irmãos, tira a atenção do Espírito Santo. A gente perde o foco. E claro que aqui, né, eu usei a ilustração de um quarto com um propósito, né? Porque acontece muito isso. Claro que eu usei um quarto aqui, mas vamos lá. Às vezes nós saímos de casa com o propósito de ir à igreja adorar ao Senhor. Só que chega lá, há tantas coisas que nos distraem que menos o que a gente faz é adorar. A gente olha a roupa do irmão, a gente olha o cabelo da irmã, a maquiagem da irmã, a gente olha o carro do irmão, a gente olha se a igreja está bem ordenada, organizada. Claro que algumas coisas faz parte, mas tudo sofre uma distração, tudo nos faz sofrer distração. O celular é uma das distrações, né? Isso mesmo, Regiane, né? Então a gente está num ambiente lá para ouvir a palavra de Deus e tudo. Sabe o que eu faço, irmãos? Escuta, sabe o que eu faço quando eu vou para o tempo de oração? E principalmente quando eu vou para a igreja? Escuta bem o que eu faço.
Eu, particularmente, eu, Bispo Rodrigo, quando eu vou para qualquer igreja, eu gosto de sentar nas primeiras cadeiras. Sabe por quê? Porque nada irá tirar minha atenção. Sempre quando eu sento para trás, né, ou mais atrás, sempre é um irmão que passa, é uma pessoa que passa e fala com você, e cutuca você e tira a sua atenção. Quando a gente se volta ali para os primeiros bancos, nada tira a minha atenção do propósito que eu vim fazer. Principalmente quando uma igreja não tem a consciência de que o culto é um momento de adoração. O culto não é um momento ali da gente bater papo. A gente vai bater papo depois do culto. Nós vamos ter comunhão com o irmão depois do culto. Eu convido ele para vir na minha casa, para comer um frango, um macarrão ou tomar um café. Então, eu gosto de sentar lá à frente. Para quê? Para que nada tire a minha atenção. Nada tire a minha atenção. Verdade, verdade. Então tudo tira a nossa atenção, tá bom? Então o que que a gente precisa, irmãos? Focar. Foca no Espírito Santo, presta atenção. Para que você foi para o culto? Para que você veio orar? Se você veio orar, não combina com o celular. Desliga. Ah, não, pastor, é que eu vou colocar um fundinho musical. Né? Eu gosto de orar. Amém, irmão, mas você vai colocar lá com fundinho musical, mas aí alguém manda uma mensagem, você para para olhar. Alguém chama no Instagram, você para olhar. Alguém chama no WhatsApp, você para olhar. Não, você foi para aquele momento de oração para orar, para falar com o Espírito Santo. Então você não pode deixar nada te roubar. Então essa ilustração, ela fala profundamente das coisas que vai deixar a gente dispersos nesse momento de oração. Como a gente fica disperso. Como nós ficamos dispersos. Tá bom? Então, essa ilustração é para perceber, será como que você está fazendo? Será que você está deixando tudo te roubar? É o telefone que toca, é o vizinho que chama, é o filho que chama, é o marido que chama. Não! Quando você for orar, principalmente quando você tem lá um ambiente para devocional, separe um tempo mesmo, para que nada tire. Porque depois sabe o que você vai fazer? Você vai dar desculpas. E a gente é bom em dar desculpas, sabia, irmãos? Como nós somos bons em dar boas desculpas. A gente é bom porque depois a gente fala assim, ah, Deus, eu não consigo orar porque meu filho não deixa. Aí eu não consigo orar porque meu marido não deixa. Eu não consigo orar porque, essa casa não para. Para! Claro que para. Vai orar às 5 horas da manhã. Vê se alguém vai te incomodar às 5 horas da manhã. Vai orar 3 horas da manhã. Vai orar meia-noite, 1 hora da manhã. Ninguém vai te incomodar porque nessa hora o pessoal, quem não gosta de orar, tá dormindo. Então tem forma, tem jeito de fazer as coisas. Se você não consegue fazer isso durante o dia, tem forma para você fazer isso. A gente arruma um jeito, não tem, nem tem. Sabe o que é interessante, irmão? Quando a gente fala de Deus, quando a gente fala as coisas para o Espírito Santo, a busca, eu estou muito cansado. E que pena. Olha, eu estou lamentando a minha fala agora, porque é pesaroso. Que pena que você não tem tempo para Deus. Que pena que você não tem tempo para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando uma faculdade exige que você fique de madrugada fazendo o trabalho, você abre de mão. Quando o emprego, quando o chefe exige que você fica 3 ou 4 horas a mais no trabalho, né? Você não vê problema, você fica. Agora, quando Deus está te convidando para um particular, sabe o que você diz para Deus? Eu estou cansado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer que o seu trabalho, o seu chefe, quer dizer que a sua faculdade, o seu curso, os seus professores é mais importante do que Deus? Você tem tempo para todo mundo e você não tem tempo para Deus. Que triste. Que triste. E sabe o que eu entendo com isso? Desculpa a minha palavra, mas eu preciso falar. Você não conhece a Deus. Você não se relaciona com Ele. Você conhece, como disse bem Jó em sua carta, no Jó 42. Você conhece Deus de ouvir falar.
Deus não se apresentou para você ainda. Isso é lamentável. Porque você conhece o Deus da religião. Você conhece o espírito da religião, mas você não conhece o teu Pai que está no céu. Você não conhece Jesus que morreu por você e você não tem comunhão com o Espírito Santo. Se você tivesse, você daria todo o seu tempo. Não importa se ele te chamasse de madrugada, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, meia-noite, não importa. Não importa se você separasse de um dia, porque a gente, irmãos, escuta, e nada contra o que eu vou falar aqui, sabe por quê? Porque eu também faço isso. Eu também gosto de assistir séries do Netflix, eu gosto de assistir documentário, eu gosto de assistir filmes, eu gosto de ter um tempo no celular, eu gosto de ver alguns stories do Instagram, do Facebook, eu gosto. Só que eu também gosto de separar, eu gosto e tenho prazer em separar um tempo para Deus. Eu faço questão de preparar o meu dízimo diário para Deus. E o que é o dízimo diário? O meu tempo diário. Eu faço questão de separar ele precisa ser o primeiro do meu dia. Ele é a primícia do meu dia. Primeiramente é para ele, eu entrego para ele, eu falo com ele. E aí, sabe o que isso é poderoso? Porque isso promove um dia cheio da presença de Deus. Ainda que durante o dia aconteça algumas coisas ruins, eu não sou abalado. Sabe por quê? Porque primeiro tempo do meu dia eu estava na rocha, eu estava naquilo que me faz ser firme, eu estava naquilo que não me permite ter dúvida alguma. Aleluia. Eu estava com aquele, aleluia, que conhece a minha vida e que sabe como vai ser o meu dia, que através da sua palavra e através da sua fala pode me preparar para um dia mau, pode me preparar para um dia de tentação, um dia de perseguição. Ele pode me preparar. Agora, se eu não busco ele, aí depois sabe qual que é a nossa desculpa, irmãos? Ai, por que Deus não falou? Ai, por que Deus não fez nada? Ah, por que Deus não interveio? Porque você não tinha tempo para ele. Aleluia! Aleluia! Você quer, irmãos, que Deus haja? Tenha tempo para ele. Gaste tempo com ele. Aí você vai ver Deus te livrar, Deus cuidar de você, Deus te avisar, Deus te livrar de tantas coisas. Se você gastar tempo para ele. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Você está sentindo, irmãos? Eu estou sentindo uma presença gloriosa aqui. Aleluia. Aleluia. Gaste tempo com esse Deus. Gaste tempo, irmãos. Gaste tempo falando com ele, chorando com ele, rindo com ele. Você já riu com Deus? Você já sentou com ele e disse, agora eu e você, e falou, eu estou feliz, Espírito Santo, como o Senhor me faz feliz, como eu tenho prazer em servir a Jesus como meu Salvador. Como nós somos felizes de ter Deus como nosso Senhor, irmãos. Mas não, a gente só vai para Deus lamuriar, reclamar e pedir e pedir e pedir. Pedir não é relacionamento. Escuta, deixa eu falar algo de Deus para você. Pedir, você pode pedir para qualquer um. Agora, se relacionar não é com qualquer um. Você não conta dos seus propósitos para qualquer um. Você não ri com qualquer um. Você conta, você dá risada com qualquer um. Você entrega o seu coração para qualquer um. Não. Reclamar, você reclama para qualquer um. Qualquer pessoa que você encontrar no busão, no trem, na rua, no mercado, você pode reclamar. Agora para falar de coisas poderosas não é com qualquer um. Para falar do seu coração não é com qualquer um. Para falar dos seus propósitos, do seu futuro, dos seus sonhos, da sua vida, não é com qualquer um. É por isso que Deus não pode, ele não deve ser qualquer um na sua vida, meu irmão. É
por isso que você precisa conhecer e prosseguir em conhecer, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Está lembrado do louvor do Trazendo a Arca? Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero para minha vida, Senhor. É isso mesmo. Eu quero conhecer e prosseguir conhecer. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Irmãos. Agora você só vai conhecer se você insistir em Deus. Se você reservar um tempo para Ele. É preciso. Mas vamos lá. Agora nós vamos aprofundar. Eu posso agora aprofundar no nível mais? Aqui primeiro eu estou falando o que te afasta. Então, vamos lá. Se você não buscar o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, não se embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Porque quando você busca é isso. Quando você busca, você está se enchendo do Espírito Santo. Então, se você não busca Ele, você não está se enchendo. Você vai se encher de Amazon, você vai se encher de Netflix, você vai se encher de Instagram, de Facebook, você vai se encher de WhatsApp, você vai se encher de jornais, você vai se encher de televisão, você vai se encher de problemas da mídia, da parte social, você vai se encher de terremotos, mas você precisa se encher do Espírito Santo. Aquele que tem a palavra de revelação, aquele que tem a palavra de conhecimento, aquele que pode falar das coisas boas. Aleluia! Mas vamos lá. Deixa eu ir para um outro nível com você agora. Eu falei que eu ia falar hoje do que é blasfêmia. Pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Você sabe? Você sabe, irmãos, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Você sabe o que é blasfêmia? Você sabe aí? Você sabe o que é blasfêmia? Fala aí para mim se você sabe. Sabe o que é blasfêmia? Você sabe? Eu quero chegar nesse ponto com você. O que é blasfêmia? Um pecado que a igreja se preocupa tanto. A igreja se preocupa tanto. Meu Deus, será que eu blasfemei? Será que a gente blasfemou? Olha só, a grosso modo aqui, só eu peguei o significado a grosso modo, tá bom? A grosso modo, mas eu vou explicar isso biblicamente, tá bom? A grosso modo, blasfêmia, presta atenção, blasfêmia, ele significa insultar a divindade, desconsiderar o sagrado. A grosso modo, tá bom? A grosso modo é isso, tá bom? Blasfêmia é difamar o nome de Deus. É difamar, maldizer, isso mesmo, Regiane. Tá? Desacreditar, mas é desacreditar, pontos, no nível bem forte mesmo. Um nível bem alto de desacreditar. Isso mesmo. Mas vamos lá, vamos entender melhor. Para a gente entender melhor, o que a gente precisa? A gente vai precisar ir para o texto de Mateus. Escreva aí para mim, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Nós vamos precisar ir para Mateus capítulo 12. Porque aqui se deu a blasfêmia. E aqui Jesus afirmou algo. Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32. Pega a visão, presta atenção. Olha só, Mateus capítulo 12, anota aí, pega a sua Bíblia, corre lá, eu vou dar tempo para você,
porque isso é importante falar, porque às vezes a igreja anda tão confusa e a igreja está confundindo, às vezes, uma palavra lançada ao vento com blasfêmia. E aí nós estamos levando pessoas à culpa, né? Estamos levando pessoas à culpa. Então vamos lá, vamos entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha lá, Mateus capítulo 12, verso 22 em diante, que diz assim, versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônico e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus lhe respondeu Jesus conheceu os seus pensamentos e disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, então dividido contra si mesmo. Então está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Olha lá, Jesus afirmando que Satanás tem um reino das trevas, né? Como resistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Olha lá. Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha só que poderoso, irmãos. Versículo 28. E aqui a gente pode mudar, porque o Espírito de Deus aqui é o Espírito Santo, tá? Mas se é pelo Espírito Santo que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Tá lembrado do nosso segundo dia falando sobre o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? É o Espírito Santo. Aonde ele chega, ali chega o reino de Deus. Olha que afirmação poderosa nesse texto. E eu não trouxe Mateus 12. Olha, eu vou colocar lá, hein? A partir de hoje eu vou acrescentar esse texto. Que poderoso, né? Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém que entra na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, olha só, preste atenção, por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho de Deus será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Pesado, né, não, irmãos? Vamos lá. Jesus estava, vamos entender o contexto, tá bom? São exatamente 9 horas e 5 minutos. Já estamos aí mais de 1 hora de live, mas vamos lá. Nós precisamos falar desse texto, porque isso também afasta o Espírito Santo. E esse aqui afasta o Espírito Santo de uma forma definitiva, tá bom? Definitiva, porque você blasfemou e esse pecado não há perdão, tá bom? Olha lá, Jesus estava em uma casa expulsando demônios, né? Ao qual nós lemos aí Mateus 12, tá? E os líderes religiosos, os fariseus, estavam vendo os milagres e as libertações que estavam acontecendo através da vida de Jesus. Eles precisavam tomar uma decisão de aceitar o que Jesus estava fazendo e reconhecer que aquilo vinha de Deus ou não. Eles seriam, irmãos, obrigados a mudarem o seu comportamento religioso. Se eles aceitassem
né, que Jesus estava fazendo aquilo acerca de realmente de Deus, tá? Era Jesus que estava fazendo, né, sendo usado por Deus. Eles iam precisar, eles eram obrigados a mudar o seu comportamento religioso. E eles preferiram não aceitar o fato da verdade que Jesus pregava e vivia, e os causavam, né, ou acusaram, e os acusaram, desculpa. Jesus pregava e vivia sobre o Espírito de Deus. E aí eles acusaram que Jesus, que ele fazia aquelas coisas através de demônio, através de Beelzebul. Beelzebul é um principado, é um príncipe dos demônios, tá bom? Blasfêmia contra o Espírito Santo não se caracteriza. Agora nós vamos entender. Então, a blasfêmia aqui, você vai entender o que é blasfêmia. Então, o ato que os fariseus cometeram foram esse. Por que eles blasfemaram? Porque eles não queriam aceitar Jesus como realmente filho de Deus. E aí eles falam contra, eles acusaram Jesus que as coisas que Jesus estava fazendo era pelo espírito de demônios, tá? Agora vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo se caracteriza quando? Quando uma pessoa, presta atenção, quando uma pessoa tem a consciência da verdade. Vamos lá. Os fariseus, escuta, os fariseus tinham consciência de que Jesus estava fazendo aquilo pelo Espírito de Deus, mas eles não queriam aceitar. Olha só, presta atenção. Os fariseus tinham consciência, eles não queriam aceitar, porque se eles aceitassem, eles iam concordar com Jesus, e eles não queriam concordar com Jesus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela se caracteriza quando uma pessoa tem consciência da verdade e deliberadamente atribui a obra de Deus a Satanás. Meu Deus, isso é blasfêmia. Quando eu digo que aquela pessoa que está sendo usada por Deus está sendo usada por Satanás, eu cometo blasfêmia. Meu Deus do céu. Que perigo. Que perigo, hein, irmãos? Que perigo. Por isso que a gente iniciou aqui falando sobre profecia. Por isso que a palavra de Deus te incentiva, não fale nada contra o profeta. Neste caso, os fariseus falaram contra Jesus. Então, a Bíblia nos incentiva, não fale contra o profeta, fale contra a profecia, né? Ou seja, examine a profecia, julgue a profecia. Não é para você examinar o profeta, não é para você julgar o profeta, é para você julgar e examinar a profecia. Então, a blasfêmia, ela se caracteriza quando uma pessoa tem consciência da verdade, ela sabe o que é a verdade, ela sabe claramente o que é a verdade e deliberadamente, ou seja, de uma forma muito espontânea, muito em paz, ela atribui as obras de Deus a Satanás. Como se Deus estivesse, irmãos, aliado ao diabo. Deus não está. Deus não está aliado. A Bíblia vai dizer que não há comunhão entre a luz e as trevas, tá? Entre Deus e Beelzebul, não há união. Não há. Então, se não há luz, como é que esses fariseus teve a coragem de afirmar que Jesus expulsava por demônios, por Beelzebul? Porque eles queriam convencer os crentes ali, os judeus ali, os israelitas ali. Ele queria convencer de que Jesus não era algo bom. Jesus estava fazendo algo errado. Um ponto importante é que essa pessoa, preste atenção, uma pessoa que comete blasfêmia, olha só, essa pessoa, em seu pleno conhecimento, nunca irá demonstrar qualquer quebrantamento ou arrependimento. Então, uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela nunca vai gerar quebrantamento e arrependimento no seu coração. Ela nunca vai conseguir. Por quê? Porque o que ela disse consciente. Ela disse, e eu já conheci pessoas que deixaram Deus, deixaram Jesus por uma outra religião, consciente que estava servindo aos demônios.
e dizia: eu prefiro servir aos demônios. Eu conhecia esse tipo de pessoa. Eu conhecia. Não vou aqui falar, tá? Pela ética. Não cabe a mim e não preciso aqui falar. Mas eu conheci pessoas que serviram a Deus na sua profundidade, conheceram a Jesus, fizeram parte do Espírito Santo, mas depois perderam a fé, chegaram num tempo de apostasia e foram servir a demônios. Se tornaram bruxos e feiticeiros. E disse: eu sei quem eu estou adorando, eu sei que eu estou adorando é o demônio mesmo. Né? Que pena. Esses entraram em descrédito com Deus. Entraram em descrédito. Ai, Jesus. Então vamos lá. Então essa pessoa, ela não vai conseguir gerar arrependimento, ela não vai ter quebrantamento de consciência, ela não vai se conscientizar em quebrantar o seu coração para se arrepender diante de Deus. Então ela não será perdoada nunca. Olha lá, se uma pessoa está preocupada, preste bem atenção aqui, se uma pessoa está preocupada se cometeu o pecado de blasfêmia, isso já é um sinal de arrependimento. Se uma pessoa está preocupada se cometeu o ato de blasfêmia, isso já é um sinal de arrependimento e de quebrantamento, pois ela está procurando saber para se consertar, logo não cometeu tal pecado. Então, se uma pessoa está preocupada dizendo: meu Deus, será que eu blasfemei contra ti? Ela logo não blasfemou. Porque uma pessoa que entra no nível de blasfêmia, a consciência dela está tão cauterizada que ela não se importa com o que ela falou. Ela falou e falou: falei mesmo e está dito e já era. Então uma pessoa que está preocupada, isso demonstra quebrantamento e arrependimento. E ela está procurando um meio para se arrepender. Você está entendendo? E por que? Escuta, vamos lá, agora vamos entender aqui já, né? Então, se uma pessoa, ela acha que ela cometeu blasfêmia, e de repente, ela está procurando meios de pedir perdão, logo ela não cometeu, ela está com o coração limpo, então ela não blasfemou contra Deus. Porque essa ação de blasfêmia, ela traz incredulidade. Ela é um ato consciente, então a pessoa jamais vai se arrepender por uma ação consciente que ela fez, a fala que ela teve. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo acontece nesse nível. Então se ela tem qualquer tipo de arrependimento, qualquer ação para tentar voltar, para saber se ela blasfemou, logo ela não cometeu blasfêmia. Então logo ela já está perdoada. Tá bom? Ficou claro? Agora vamos entender mais um nível. Né? E por que atribuir, preste bem atenção, isso aqui é forte mesmo. E por que atribuir as obras do Espírito Santo a demônios é um pecado? Quem pode me responder aí? Você que está no Facebook, você que está no Instagram, agora eu quero dar um tempo para você, tá bom? Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para você responder. Escreva aí e eu vou ler o seu comentário, tá? O porquê atribuir a obra do Espírito Santo a demônios é um pecado imperdoável, tá bom? Pergunta: por que atribuir a obra do Espírito Santo a demônios é um pecado imperdoável? Quem gostaria de responder aí? Quem pode colocar o que acha? Olá, tio Francisco, tudo bem? Bênção, que Deus abençoe. O que você acha? Põe aí para mim, que eu quero ler o seu comentário. Comenta aí. Seja você do Instagram, seja você do Facebook. O porquê atribuir as obras do Espírito Santo a demônios é um pecado imperdoável. Quem poderia falar? Se você não sabe, coloca aí para mim entender que você está comigo. Coloca, pastor, não sei. Não tenho a mínima ideia. Expressa algum sentimento aí. Expressa alguma coisa. Eu vou dar aí alguns segundos. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Eu vou até para o texto já. Eu quero provar isso para você. Por que é blasfêmia? Por que é um pecado imperdoável? Olha lá, a Júlia já colocou. Não sei, pastor. Vamos lá. Se alguém sabe aí, ou se alguém tem uma suspeita do porquê que é pecado, fale aí.
Por que atribuir as obras do Espírito Santo a demônios é um pecado imperdoável? O Pontes colocou aqui, ó, inversão de valores, retidão por mentira. A Thaís colocou, não sei, bispo. Vamos lá, quem mais? Você do Facebook, Sônia, tio Francisco, quiser responder aí, ou se quiser falar, não sei, põe aí, vamos lá, povo. Coloca aí alguma coisa. Por que atribuir as obras do Espírito Santo a demônios é um pecado imperdoável? Regiane, é tipo recusar a ação do Espírito Santo, pois Deus é criador e Satanás não é criador de nada. Olha só, olha lá, tá no caminho. Regiane Pontes está no caminho. Neia colocou, não sei. Quem mais, gente? Quem mais? Vamos lá, gente. Galera do Instagram, me ajuda aí. Pessoal do Facebook, me ajuda aí, coloca alguma coisa. Coloca aí, se você não sabe, coloca. Não sei, pastor. Sônia colocou aqui no Facebook, eu acho que é porque extingue o Espírito Santo, né? Começa a abafar o Espírito Santo, é real, faz parte. Mas aqui quando uma pessoa comete esse desatino, ela comete esse pecado, tá bom? Ela já extinguiu, Sônia, né? Quando ela atribui a obra do Espírito Santo a demônio, ela já tirou ele da vida dela, né? Ela já não crê, para ela fazer isso, ela já não crê em Deus, tá bom? Então, quem mais? Vamos lá, gente. Quem mais? Quem mais? Se você não sabe, coloca aí. Coloca aí, não sei. Maria Lia colocou, não sei, bispo. Tio Francisco, acredito que colocou, não sei também, né? Não sei. Isso aqui é sério, irmãos, e a gente precisa entender o porquê que esse pecado é imperdoável. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado? É desobediente, né? Atribuir bênção à maldição. Ao ponto está chegando. Ah, é a tia Tereza. É a tia Tereza. Tá bom, tia Tereza. Beijo no seu coração. Ela colocou não sei. Ó, o ponto está chegando perto. Olha só. Está chegando bem perto mesmo. 98% o ponto já acertou. Atribuir bênção à maldição. Meu Deus. Vamos lá? Vou responder. Posso responder? Sônia, porque muito tempo eu achava que havia blasfemado, pois havia me afastado de Jesus. Não, o afastamento de Jesus não é uma blasfêmia, tá, Sônia? Não é uma blasfêmia, mas a pessoa pode se afastar, né, porque perdeu a fé, né, porque alguma situação tirou ela da presença de Deus, né? Então isso não é blasfêmia, ela ainda merece o perdão de Deus, ela será alcançada por Deus, assim como você foi, né? Você foi e retornou, não, então não blasfemou, não. Tá bom? Uma pessoa que blasfema com o Espírito Santo, ela não. E a Bíblia, quem disse isso foi o próprio Jesus. Jesus disse que uma pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, cometer este pecado de atribuir a obra do Espírito Santo a demônios, ela nunca será perdoada, nem aqui e nem na eternidade. Olha só. Então ela não será salva, ela não receberá perdão. Ela não será salva. Então não haverá arrependimento para ela. Não vai ter absolvição. Por quê? Vamos lá. Ó. Por que atribuir as obras do Espírito Santo a demônios é um pecado imperdoável? Vou responder. Posso responder? Vou responder. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele é agente de arrependimento. Como é que como é que uma pessoa que traz arrependimento está sendo usado está sendo comparado com o demônio? O demônio não traz arrependimento. O demônio não causa nenhum tipo de arrependimento no coração de ninguém. O demônio não traz a consciência do pecado na vida de ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então você pegar algo extremamente delicado, singelo, sensível como o Espírito Santo é, que é o agente do arrependimento, é ele que traz, é ele, irmãos, que nos conscientiza do pecado. Tá lembrado de ontem,
Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como que essa pessoa que veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, irmãos, ela está atrelada a demônios? O demônio não vai te convencer do pecado, muito menos da justiça e muito menos do juízo. Ele vai te fazer pecar, cometer injustiça e cair em juízo. O demônio vai fazer isso. Então é por isso que esse pecado é imperdoável. Como disse o Pontes, é pegar uma bênção e transformá-la em maldição. É troca de valores. Blasfêmia espiritual é trocar o valor do Espírito Santo pelo valor de demônios. É comparar, é colocar no mesmo patamar. É atribuir, sabe, o agente de arrependimento como agente de acusação. Por isso que é imperdoável. E assim, escuta, Deus tem uma estima tão grande ao Espírito Santo, que nós já lemos aqui. Lá no início do tempo, em Gênesis capítulo 6, Deus disse: o homem não contenderá mais com o meu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode estar envolvido em pecado, irmãos. O Espírito Santo não se envolve em pecado. Chega uma hora do nível de pecado de uma pessoa, o pecado sem arrependimento, o pecado consciente, que ele vai embora sim. Ele vai embora, e ele é apagado, ele é extinguido da sua vida. Como nós lemos aqui anteriormente, né? Você vai pôr ele para fora. Então, como que esse espírito, que ele é agente de arrependimento, ele pode ser comparado com demônios? Esse é um pecado gravíssimo. E é um ato consciente. A pessoa sabe o que ela está fazendo. Meu Deus, isso é sério, né? Não? Isso é sério. Aleluia. Então, escuta, se você estava aí pensando, meu Deus, será que eu blasfemei? Eu quero dizer para você que não. Você não blasfemou. Se você está preocupado, se você está procurando formas de se arrepender, é porque você não pecou, você não cometeu o pecado de blasfêmia, porque quem comete o pecado de blasfêmia, sua mente é cauterizada e o diabo não deixa ela gerar arrependimento. E sabe como eu vou provar isso? Vamos provar isso? Para você ver que os fariseus haviam cometido blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Jesus morre, presta atenção, quando Jesus morre de cruz, é enterrado. Enterrado não, né? É colocado no sepulcro, porque Jesus não foi enterrado. O sepulcro naquela ocasião era uma taberna, né? Uma caverna. Então, quando Jesus é colocado sobre o túmulo, e aí Jesus ressuscita ao terceiro dia, os fariseus e os mestres da lei, principalmente Caifás, que era sacerdote, era o sumo sacerdote na época, Caifás manda soldados ficar na porta do túmulo. E quando os soldados contam a Caifás, olha só que não tem como se arrepender. Quando os soldados contam a Caifás que a pedra, aquela gigantesca pedra que muitos homens tinham que tirá-la da frente, e que ela havia sido removida, e eles viram o homem, né? Eles viram Jesus, eles viram um ser, como se fosse um anjo, saindo para fora, e eles contam isso a Caifás. Caifás paga para esses homens mentir, irmãos, olha só. Caifás, ele recebe a verdade, ele sabe da verdade, de que ele havia tramado matar o Cristo, o Filho de Deus, porque agora esse ser ressuscitou. Os túmulos não poderiam segurar Jesus. O túmulo não poderia segurar Jesus. E quando os soldados contam isso, Caifás, o texto bíblico vai dizer que Caifás paga para os soldados mentir e dizer que os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Isso significa que Caifás estava vivendo, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque mesmo ele vendo a verdade, ele se recusa a acreditar, ele se recusa a aceitar a verdade.
Quem sabe Caifás não era um dos mestres da lei que estava ali acusando e que disse que Jesus era quem expulsava demônios por demônios. Porque o texto não diz quem era esse mestre da lei, diz que os mestres da lei. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus liberou uma palavra. Você está entendendo? Uma pessoa que está cauterizada por Satanás, que blasfemou, mesmo ela vendo a verdade, a sua consciência não permite que ela aceita. Isso demonstra que ela cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Sério, né não? Sério. Então, claro, irmãos, fique feliz. Amém? Você está feliz? Meu Deus, graças a Deus eu nunca cometi blasfêmia. E nunca vai cometer, no nome de Jesus, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca cometerá blasfêmia. Nunca. Meu Deus, eu preciso orar. Eu preciso orar. Que live poderosa, né? Então eu quero tranquilizar o seu coração. E agora seja a boca de Deus. Escuta, você que está aqui comigo no Instagram, você que está comigo no Facebook, seja a boca de Deus agora. Seja a boca de Deus para quê, pastor? Eu preciso ser boca de Deus. Você precisa ser boca de Deus para absolver as pessoas que estão presas em Satanás, achando que cometeu o pecado de blasfêmia e não está recebendo perdão. A Sônia colocou aqui, ó, um dia, né? Porque um tempo, olha só, a Sônia aqui no Facebook, ela colocou, ó, porque um tempo eu achava que havia blasfemado, pois eu havia me afastado de Deus. Tá lembrado? Olha o que Jesus diz. Em outras traduções vai dizer assim: se você dizer algo contra o Pai, há perdão. Se você disser contra o Filho, há perdão. Mas se você disser contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Se você disse algo até contra Jesus, né, desacreditou de Jesus, há perdão, irmãos. Porque Deus entende o tempo da sua ignorância, há perdão. Se você desacreditou de Deus, há perdão. Mas se você atribuir as obras do Espírito a demônios, não há perdão. O único pecado imperdoável é atribuir as obras do Espírito Santo, não é as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, especificamente as obras do Espírito Santo, a demônios. Aí não tem perdão. Mas o contrário, todos nós, ao nos arrependermos, seremos absolvidos. Glorioso, né? Não? Que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui a 1h30, 1h32, são exatamente 9h29, 9h29, né? Nós vamos encerrar essa live, quinto dia, o que o afasta de você. Então eu já falei aqui, então, irmãos, trabalhe, escuta, presta atenção aqui para mim encerrar. Trabalhe, para que nada te afaste desse Deus. Faça tudo para que nada te afaste dele. Se arrependa, não fique guardando pecado, rancor, mágoas, ressentimentos. Pare de guardar sujeira no seu coração. Isso vai gerar câncer, isso vai gerar doença na sua carne. Eita! Quer fazer aqui, Regina? A gente já aumenta aqui. Que aí a gente, talvez sua pergunta seja dúvida. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Alguém ficou com alguma dúvida aí sobre isso? Querem perguntar? Porque eu sei que esse assunto é complicado, ele é muito delicado, tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, eu posso tentar responder. Se eu não souber, eu vou estudar e amanhã eu respondo, mas eu entendo que eu possa responder, tá bom? Mas se eu não souber, não tem problema nenhum. Eu separo a pergunta e respondo depois. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, eu vou caminhar para encerrar a live, tá bom? Vou encerrar esta live poderosa para a glória do nome de Jesus. Que poderoso, né, irmãos? Que profundidade, que entendimento. E olha só que legal, né? Você encontra isso no livro do Bispo Rodrigo, né?
O que o afasta de você, o maior avivalista de todos os tempos, tá bom? Claro que tem um acréscimo, tá? Tem um acréscimo de hoje essa parte de blasfêmia, né? É um acréscimo. Olha só o que a Regiane colocou. Então, bora lá. Exemplo. Se alguém recebe uma possível cura de outras fontes e achar que foi Deus, isso também é blasfêmia? Não, Rê, não. Aí é diferente, aí é um caso oposto, tá bom? Isso o diabo já faz e muito, tá bom? Isso o diabo já faz. O diabo costuma curar e escuta. O próprio Jesus vai dizer que o diabo tem poder para isso. Porque Jesus disse que haverá tempo em que vão dizer, olha, Jesus está ali, né? Porque está vendo cura, está vendo milagres. E Jesus diz, eu não estou. Jesus disse, eu não estou. Então, é possível uma pessoa receber uma cura e não ser Deus. Nossa, pastor, é real? É real, irmãos. Agora, escuta. Essa cura vai ter uma cobrança. Porque Satanás faz isso. Satanás, ele dá, mas ele cobra. Ele cobra caríssimo. Ele te dá fama, ele cobra. Ele te dá saúde, ele cobra. Só que a saúde dele é mentirosa, porque ele te dá saúde de uma coisa, mas ele joga essa doença para outra. Ele só troca a doença. Ele só substitui. Ou sabe o que ele faz? Ele esconde a doença. Você não tem mais os sintomas, mas você está podre dentro de você. Tá bem? Então não, Regiane, esse ponto não é blasfêmia, tá bom? Não é blasfêmia. Por quê? Porque é o oposto. Se você está dizendo que Deus fez algo, né? Se Deus, olha, desculpa, se Deus fez algo, você está atrelando ao demônio, aí isso é destrutivo. Porque você está fazendo com que pessoas percam a fé no Espírito Santo e em Deus. Aqui não, aqui o diabo está fazendo, você está dizendo que é Deus, você até de uma forma errada, porque isso é errado, não é Deus, mas de uma forma errônea, porque o diabo, escuta, irmãos, o diabo utiliza dessas falas para quê? Para amarrar as pessoas nessas religiões, para amarrar as pessoas dentro da feitiçaria. Então é muito fácil o diabo fazer isso. É muito fácil. Ele amarra as pessoas e diz, não, não tem nada a ver não, a gente é tudo igual. Aqui também é de Deus, não é não. A Bíblia diz que há uma diferença entre a luz e as trevas. Há uma diferença entre a luz e as trevas, tá bom? Então a gente não falou aqui nome de religião de ninguém. A gente só falou que uma religião que utiliza de ações de espíritos malignos, né, atribuir a Deus, né, não é Deus, tá bom? Porque Deus não se mistura com as trevas. Então eu não falei aqui nome de religião nenhuma, tá bom? Para depois não ser cancelado, para depois não ser aí, né, taxado como intolerante, tá bom? Tá bem, gente? Tudo bem? Vocês estão vivos aí? Vamos concluir então? Glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos, escuta, nesses últimos dias nós precisamos ser inteligentes. Inteligentes. Até nas mídias sociais. Porque senão o diabo pega a nossa fala e vai proibir a gente de falar do evangelho. A gente está alcançando esse dia. Deixa eu te falar, deixa eu te dar uma indicação, tá bom? Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Ninguém me pagou nada. Vou falar a frase do dia. Ninguém me pagou nada, mas deixa eu falar. Ontem a meio-dia, 11 e pouca da manhã, entre 11 a meio-dia, a Rádio Musical FM, você que tem aí acesso a Rádio Musical FM 105, todos os dias, 11 horas da manhã, tem um debate com o pastor César Cavalcante, que ele, né, é a Rádio 105 FM, Musical FM, ele tem um debate, os debates dele são riquíssimos, eu gosto de ouvir. E ontem, especificamente, ele estava com um pastor, dois pastores, né, missionários, falando sobre a perseguição da igreja, tá bom? E esse pastor, ele fala de coisas extremamente importantes, de como a perseguição está acontecendo nos dias atuais, no Brasil.
E como essa ação já aconteceu em outros países, tanto que eu postei ontem eu postei uma frase assim: quando a igreja se cala, ela causa a perseguição. Quando a igreja se cala, ela causa a perseguição. Sabe por quê? O missionário disse ontem, e eu concordei com ele, número, gênero e grau. Um país, nós brasileiros somos 85% da população. 85% dos brasileiros se denominam cristão, ou cristão protestante, ou cristão católico. 86%, irmãos. Olha o número altíssimo, 86%. Então, apenas 14% da nação são de outras religiões, tá? Então, 86%. Então, um país, escuta, um sistema jamais iria perseguir 86%, é a maioria. Só que como a igreja está se calando, a minoria está ganhando força. 14% está pressionando a igreja. Por quê? Porque a igreja está se calando. A igreja diz que ela não tem nada a ver com política, que ela não tem nada a ver com sistema, está se calando. Nós não podemos nos calar. Princípios e valores bíblicos são inegociáveis. Você está comigo aí? Amém? Princípios e valores são inegociáveis. E aí esse pastor, como ele viveu na Venezuela, ele morou na Venezuela, tem 2 anos que ele fugiu da Venezuela. Por causa do estado crítico que estava lá, onde não tinha dinheiro para comer, o governo estava controlando tudo. E escuta, igreja do Senhor Jesus, igreja amada, se a gente não se levantar, se a gente não nos posicionar, daqui a um pouco, daqui a alguns dias, é nós que vamos precisar fugir do Brasil. Porque nós não vamos aguentar a perseguição dessa nação. Porque a gente está deixando 14%. Nós estamos deixando 14% da nação dominar a nação. Uma minoria. Uma minoria. Isso é terrível, irmãos. Nós somos 86%. E eu não estou aqui dizendo que a gente precisa defender política, não. Defenda Jesus, defenda princípios e valores que são inegociáveis. Disse a Regiane, já dizia Martin Luther King, o que preocupa não é os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. Meu Deus, que frase poderosa, hein? Frase poderosa, Regiane. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu? Então, se você puder, assista esse vídeo. Você pode assistir lá no canal do YouTube, tá? Rádio Musical FM 105.7, está gravado lá o vídeo de ontem, o pastor César Cavalcante com 2 pastores missionários, e aí ele vai falar a forma da perseguição da igreja mudou nos dias atuais. Não é mais aquela de matar, porque o diabo entendeu que matando o crente estava aumentando, agora eles não querem mais matar, eles querem nos calar, deixa vivo, mas amordace eles, impeçam eles, sabe por quê? Se o sistema alcançar a opinião pública, irmãos, essa é a jogada do diabo. Se ele alcançar a opinião pública, o país é dominado pela opinião pública. É por isso que nós precisamos ir para as ruas, nós precisamos ir para as praças, nós precisamos sair da 4 paredes, para que a gente não deixe, sabe por quê? De 85 pessoas... de 86% da população. Tá aí, ó, a questão do aborto. Nós somos um país cristão. Como que 86% pode deixar aprovar o aborto? A nação tinha que se levantar, toda a nação tinha que se levantar e dizer não, nós não permitiremos esse trono ser levantado no nosso país, porque o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não será de Moloque nunca.
Moloque nunca vai reinar sobre o Brasil. E eu encerro essa live. Pronto. Frase de hoje. Escreve aí, Regiane, me ajuda. Frase de hoje. A obediência. Frase de hoje. A obediência é consequência do amor. Essa é a frase de hoje. Por quê, pastor? O que tem a ver essa frase com blasfêmia contra o Espírito Santo ou o que o afasta de você? Porque se o que o afasta de você é pecados não confessados, então se você confessa seu pecado, significa que você é obediente. E se você é obediente, significa que você ama a Deus. O texto que a gente vai atrelar, Regiane, copia essa frase aí e manda junto com o texto, tá? A obediência é consequência do amor. Lucas 7:47. A obediência é a consequência do amor. Lucas 7:47. Olha que lindo esse texto, irmãos. Lucas 7:47. Diz assim: portanto, eu lhe digo, palavra de Jesus, os muitos pecados delas foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. A obediência é a consequência do amor. Lucas 7:47. Tremendo, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar nesta manhã? São exatamente 9h43. Meu Deus, eu comecei com a live de 1 hora, eu estou passando para quase uma live de 2 horas de duração. Meu Deus! Irmão, se você quiser, compartilhe essa live, ela vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Entra no nosso canal do YouTube, se inscreva, liga o sininho, curte a nossa página e compartilha, manda para alguém que você acha que é importante ela saber. Talvez lá na sua comunidade, lá na sua igreja, nunca falaram com tanta profundidade sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Então clica lá, compartilha, diz, olha, é bom, assista aí, o Bispo Rodrigo está compartilhando algo esclarecedor. Tá bom? Isso vai abençoar a minha vida, a nossa vida e vai abençoar a vida de vocês também, de todas as pessoas, tá bom? No nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este tempo. Você pode orar comigo? Eu quero que você ore, irmãos. Apresente a Deus aí referente a este altar que a nação está querendo levantar a Moloque. O aborto é um altar levantado a Moloque. Não, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar isso, amém? Vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por tanta clareza, como o Senhor nos deu clareza nesta live de hoje. Como nós somos felizes com a revelação da sua palavra. Como nós somos felizes pela revelação da sua palavra, Senhor. Como a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e somente ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. Oh Jesus, obrigado, obrigado Espírito Santo pela tua presença. Obrigado por o Senhor nos dar o entendimento e nos separar de quem blasfema contra ti. E obrigado, Senhor, por nos dar a condição, Senhor, de aliviar o coração do nosso irmão, de absolver o nosso irmão e a nossa irmã que de repente achou que se tinha blasfemado contra ti e o diabo estava enganando, aprisionando esta pessoa, Pai, neste engano. Obrigado, Jesus. Eu quero também aqui apresentar nesta manhã, Senhor, essa situação no Senado, na Câmara dos Deputados que está para aprovar, Senhor, e esta juíza que já tentou aprovar, Senhor, tentou liberar o aborto. Senhor, não permita, Senhor, nós clamamos mesmo que se levante, Senhor, que esses 86% da nação que é cristão se levante, Senhor. Se levante, Pai, nós precisamos nos levantar mesmo, fazer marchas, abaixo-assinados para não deixar essa condição do aborto assolar o nosso país. Afinal de contas, nós somos 86% da nação. E nós estamos deixando uma minoria, 14%, dominar. Aleluia. Senhor, tenha de misericórdia do nosso país. Tenha de misericórdia desses sangues que, se a gente não se levantar, será derramado. Sangue inocentes que será derramado e irá alimentar demônios.
Esse sangue irão ir lá alimentar demônios, Senhor. Não permita, Pai. Não permita, Senhor, que este demônio, que este Moloque, Senhor, se levante altar para ele. Nós não permitimos, nós clamamos por graça, por misericórdia. Eu me uno, Senhor, com tantos pastores, tantas igrejas que estão orando, tantos intercessores que estão intercedendo neste dia de hoje, em favor da nossa nação, em favor das crianças, em favor das escolas brasileiras, em favor, Senhor, de tantas pessoas que estão sofrendo neste mundo caótico. Oh, Deus, tenha de misericórdia de nós. Que todo engano, toda manipulação, toda mente cauterizada pelo diabo seja destruída na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus seja destruído agora todas as obras do diabo. Aleluia! Nós destronamos todo governo e principados malignos, todo governo e principado das trevas, nós destronamos nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu quero abençoar a vida desse meu irmão, a vida desta minha irmã que participou comigo desta live de 1h50, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Hoje nós chegamos na sexta-feira, sextou, Senhor, para agora o teu santo nome. Nos dê um final de semana abençoado. E segunda-feira nós estamos aqui, 8h da manhã, dando continuidade, Senhor, para a glória do nome de Jesus, Pai. É assim que nós te pedimos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Uma excelente sexta-feira, um final de semana abençoado na presença de Deus. Ó, beijão no seu coração, que Deus seja contigo. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Que Deus abençoe, aleluia, glória a Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.